Bom, tudo começa lá atrás, né? A explicação dessa doideira toda. Antes da Revolução Francesa, antes, lá atrás, 1600, 1500, sempre existiu a necessidade de um governo, sempre existiu o Estado, né? Essa história eu vou falar um pouquinho depois, na aula da semana que vem, sobre como surgiu o Estado. Aí, inclusive, o Carlos já deu uma introduzida nisso aí, mas a gente vai voltar a falar disso. Sempre foi a figura de um rei. Você sempre precisou de um Estado. O Estado é que manda. Alguém é o Estado, alguém vai mandar. E como que você distribui a autoridade? Como que você distribui o poder sobre as pessoas, sobre as coisas? Quem que manda? Como que a gente decide quem manda? Lá atrás, era praxe imaginar que o rei, né, um sujeito qualquer, igualzinho todo mundo, só que aquele cara tinha sangue real, ou seja, ele foi abençoado pelos deuses, então por isso ele era o cara que mandava. Existia então uma religião na época, né, vamos começar sei lá, da Idade Média para cá, a Igreja Católica. A Igreja Católica, sabendo que ela tinha que carimbar esse sujeito para que ele fosse rei e provasse para as pessoas que ele tinha orientação divina, ele foi ungido por Deus, então a Igreja Católica ia lá e realmente coroava o cara, dizendo, sim, esse cara é o cara que manda porque Deus quer que ele mande, né? Junto com ele não ia governar sozinho, ele precisa de uma equipe. Como é que ele vai juntar uma equipe? Então ele junta uma equipe através de pessoas da própria família. Isso até hoje muitos políticos fazem, né? Tipo, o Requião Filho, o Requião não sei quem, aí os Francisquini Vini, sempre dá um jeito, o político sempre dá um jeito de botar os seus filhos, né, como se fossem uma genética, né, abençoada para mandar. Isso todo mundo faz, ou pelo menos tem feito na história da humanidade. Políticos tentando colocar os seus filhos para continuar, herdarem o poder que eles têm, né? E isso o que acontece? O rei então juntava-se, se cercava dos condes, viscondes, e todo mundo tinha um título qualquer, todos eram meio parentes e tal. E nessas três entidades, está aqui em cima, né? O clero, né, representando a igreja, os nobres, que seriam essa equipe, que são juntadas a partir de parentes e gente indicada pelo rei, e por último, o rei, esse aqui era o Estado. Abaixo do Estado, nós tínhamos os artesãos, nós tínhamos o indivíduo que tinha dinheiro mesmo, o capitalista, e os trabalhadores. Tá? Então a gente chamava de realeza, nobreza, clero e povo, né? A população. Mas aí você fica pensando, povo? Será que é povo? Todo mundo aqui é igual, povo? Né? São todos povo. Era assim que os reis e a realeza pensava. Mas a gente sabe que não é bem assim. Bom, se você parar para pensar, muito tempo sempre tiveram pessoas que acumularam capital, acumularam poder, dinheiro. Então você chega numa situação onde, por exemplo, um cara recebe a ordem do rei, faça tal coisa. E se eu não quiser fazer? Se você não fizer, eu te mato. Aí vem a guarda, vai lá e passa uma faca no sujeito, a espada no sujeito. De repente, esse cara aqui fala, faça tal coisa. E o cara fala, tá bom, por que eu vou fazer isso? Porque eu te dou um pouco de dinheiro. E você vai poder fazer grana, fazer outra coisa, comprar um porco, fazer o que você quiser. E aí, naquele momento, aquele popular falava assim, aquele cara trabalhador falava assim, por que eu vou obedecer o rei, que só está me mandando porque senão ele me mata, ou vou obedecer o camarada que está me dando uma grana? É óbvio que com o tempo esse camaradinho aqui passou a ter poder dentro do povo. Então já não era um povo só. Já existia uma diferenciação entre quem tinha poder, ou tinha dinheiro, e quem não tinha, certo? Então as coisas vão sendo assim. Com isso, esse cara conseguia uma fidelidade. Então existia já uma relação econômica entre eles. Na Idade Média,
essas relações dentro do povo eram relações que aconteciam financeiramente. Então não era um poder que o cara do dinheiro tinha um poder porque ele era rei, ou ele era um mandado de Deus. Ele simplesmente, o poder dele estava residido na moeda, ele tinha grana. Essa moeda era como se fosse assim, eu tenho muitas moedas. Se eu tenho muitas moedas, muito dinheiro, então eu tenho muito poder. Significa que o poder está na moeda, entendeu? E a moeda, ela se transforma numa forma de transferência de poder. Então, por exemplo, o cara que é capitalista, ele pega um pouco daquele poder e dá para o outro cara, através da moeda. A moeda vai então para o sujeito, é como se ele estivesse transferindo parte do poder dele para o outro cara. Então agora o cara tem um pequeno poder. Ele ganhou do sujeito o poder de comprar um porco, o poder de sei lá, tomar um vinho na taberna. Ele é um poder, e aquele poder se acaba. Quando ele gastou, tomou a cerveja dele, comprou o porco dele, acabou o poder. Ele precisa voltar lá e conseguir mais dessas moedas, dessas pequenos pacotinhos de poder. E essa relação de poder, de transferência de poder, é muito importante. Até porque, na verdade, ninguém corre atrás de dinheiro. Ninguém trabalha por dinheiro. As pessoas trabalham por poder. Então, é o poder que o dinheiro dá. Isso é bem importante. Porque em algumas sociedades, a forma de transferência de poder não é através do dinheiro. E mesmo assim existe a transferência do poder. O que nós estamos mostrando aqui se chama corporações de ofício. Era uma forma medieval de trabalho. Era uma forma controlada. O Estado permitia que o capitalismo que estava incipiente ele funcionasse. E o que é o capitalismo? É o cara que tem dinheiro, pode passar uma parte do dinheiro para o sujeito que está trabalhando para ele e com isso multiplicar a sua capacidade de produção, no caso pão, alguma coisa, artesanato, não interessa. Só que é importante entender que a Igreja Católica, o clero, a nobreza e o rei já sentiam que existia ali um perigo muito grande, o perigo do capitalismo, o perigo que o capitalismo pudesse roer as estruturas da sociedade, entendeu? Então, para evitar que esse capitalista se tornasse muito rico, se transformasse muito poderoso, eles criaram essas corporações, foram criadas essas corporações que mais ou menos restringia a capacidade do capitalista, do empresário, de produzir. Ele podia produzir só até um certo tanto. Como que eles faziam isso? Eles proibiam que o sujeito tivesse muitos empregados. Ele não podia ter 20 empregados, 40 empregados. Na verdade, a única forma de você empregar uma pessoa é você ser o mestre e a pessoa ser o aprendiz. Então, cria-se aquela relação mestre e aprendiz. Você podia ter uma quantidade limitada de aprendizes. E depois de um certo tempo, você tinha que ensinar esse ofício para o aprendiz, e esse aprendiz se transformaria num mestre. Então, dessa forma, era uma forma interessante de controlar o crescimento do capital, do capitalista. Porque o capitalista estaria não só limitado na sua capacidade de produção, né, ele só tem dois aprendizes, mas como o aprendiz depois começa a competir com ele. E com isso ele não consegue crescer muito. Entende? O próprio aprendiz se torna o próximo mestre e passa a competir. Então existia pouca chance de um cara acumular muito capital. Com isso, criou-se esse sistema. Esse sistema digamos assim, ela demonstra que a ideia do capitalismo e a capacidade política do capitalismo já era vislumbrada como um risco para as elites na época já. Eles já estavam percebendo que ali podia dar gato. Então, depois de um período de muito poder da Igreja Católica, dos reis e tudo mais, a gente entra então na chamada Baixa Idade Média e o início do Renascimento, aonde as pessoas começaram realmente a romper os grilhões que as mantinham presas àquele sistema antigo. Aí pensadores que antigamente seriam queimados na fogueira começaram a aparecer aos montes. Eles eram chamados de iluministas. Esses caras, eles pregavam
que as pessoas deveriam ser livres, que os indivíduos deveriam ser livres, e que o poder centralizado na realeza era incorreto, e que a realeza não deveria ficar o tempo todo segurando através dessas corporações de ofício, nada. O capitalismo devia ser liberado, as pessoas podiam ter tantos empregados quanto quisessem, produzir o quanto quisessem, acumular quanto dinheiro que elas bem entendessem e eu pudesse, entende? Então, esses eram os chamados iluministas. Então, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke e Adam Smith. Esses dois, principalmente John Locke e Adam Smith, esses caras, eles realmente pensaram mais na parte monetária da coisa, pensaram mais na questão de econômica da situação. Voltaire, Rousseau e Montesquieu pensavam mais na questão social dessa liberdade, né? Então, esses iluministas começaram a dar as ideias para as pessoas, dizendo, mas por que exatamente essas pessoas é rei? Por que ele é rei? Por que ele é nobre? Ainda o cara que é do clero, porque o cara entrou, estudou e tal, não sei o que, ainda tem uma corporação, tanto que o clero existe até hoje. A igreja católica, as igrejas existem, a religião existe até hoje. Mas a outra estrutura, que é da nobreza e da realeza, essa era totalmente, já se tornou anacrônica. Por que essa gente manda? Que história aqui, mas não é história, não. Eles estavam propondo uma coisa que parecia muito revolucionária na época e, se você parar para pensar, muito mais democrática. Quem manda? Manda quem tiver dinheiro. Manda, não é que você é filho do rei não sei quem, você é conde, visconde, nem te interessa. Interessa o seguinte, você tem grana? Ah, tem grana? Então você manda. Você não tem grana? Ah, então você não manda. Então corra atrás de grana para daí você mandar. Então, se você parar para pensar, nesse momento era uma revolução democrática, porque ninguém era impedido de fazer dinheiro. Ninguém era. Você podia fazer de quanto dinheiro você quisesse. Bastava você trabalhar, bastava você ser aplicado, bastava você ter sorte, bastava você ter inteligência, você juntava dinheiro, você convencia as pessoas a trabalhar para você, você ficava rico, você mandava. Então manda quem tem dinheiro. Essa ideia era revolucionária e era democrática. Era uma forma democrática de transferência de poder. Então, por exemplo, como que o rei ele transferia poder? Através dos seus filhos, através dos seus netos, dos seus amigos. Então, se você não fosse parente ou amigo do rei, você não mandava nunca. Não interessa quanto dinheiro você tivesse. Então, não é democrático. Só aquele grupo sempre mandaria. Uma forma muito mais democrática é isso. Quem tem dinheiro, manda. Quem não tem. Essa era uma forma revolucionária para a época. Então, esse cara aqui era um dos iluministas. Se chama Adam Smith. Ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, para a época, ele era revolucionário. Para a época, ele fazia todo sentido. Mas ele é a base da forma de pensar dos liberais e dos capitalistas liberais até hoje. E as coisas não mudaram muito. Algum ajuste aqui e ali. Mas onde está? O que pensa exatamente o Adam Smith? Adam Smith imaginava o seguinte, o governo como um todo, tá? Veja que esses caras acabaram de sair de um sistema, ou estavam tentando lutar contra um sistema opressor, um sistema que não permitia que ninguém fizesse nada que não fosse através do rei, onde existiam pesados impostos, e esses impostos serviam para manter a nobreza fazendo festa o dia inteiro, comendo do bom, do bem e do melhor, e quase nada revertia para o povo. Só você pensar na Idade Média, pensa nas ruas, tudo esbosteada, tudo cheio d'água, pestilento para todo lado, não tinha água, não tinha nada. As pessoas tinham que resolver todas as questões sozinhas e ainda manter um governo. Então, surge a ideia do que eles chamam de laissez-faire, quer dizer, deixe-nos fazer, nos deixe sozinhos, deixe que a gente toca, não precisamos de governo. Bom, se você vai para pensar no governo da época, é óbvio que ninguém precisava daquela desgraça. Quem precisava daquilo? Todo mundo estaria melhor sem aqueles governos. Sem nada, sem governo nenhum. Deixa que as coisas fossem do jeito que fossem. Então, basicamente, a ideia dele era assim, que o governo, quando entra na economia, a situação só piora.
Então ele só vem para dar mais trabalho, para encher mais o saco. Então a grande sacada, grande ensinamento do livro deles é que as pessoas deveriam ser totalmente livres. E essa é outra parte muito importante. Está escrito lá, não sou eu que estou inventando. Que as pessoas devem ser egoístas e que as pessoas devem perseguir os seus sentimentos mais egoístas e mais individualistas, pensando apenas nelas mesmas, e com isso, se todo mundo pensar só em si, só neles mesmos, só nas suas mais egoístas aspirações e desejos, ao correr atrás disso, as pessoas fariam bem para a sociedade toda. Então a sociedade se beneficiaria da liberação, que as pessoas perseguissem seus próprios interesses individuais. Então o coletivismo nesse momento não estava nem sendo discutido, era só o seguinte: se vire cada um por si, a tua visão individual, a tua sede de lucro vai fazer com que você cresça e junto de você toda a sociedade se beneficie. E fala-se muito, nesse caso desse livro dele, em liberdade e perseguição da felicidade, que as pessoas persigam a felicidade. Fala-se muito disso. Então aqui tem 2 trechos que eu só escolhi aleatoriamente do livro dele. Está escrito ali, a regra geral é que nada deve ser feito ou tentado pelo governo. O lema ou divisa do governo nessas ocasiões deveria ser: fique quieto. A exigência feita pela agricultura, indústria e comércio aos governos é tão modesta e razoável quanto a que Diógenes fez a Alexandre: saia da frente. Ou seja, não fique atrapalhando o crescimento econômico. Tá? Que sem o governo e sem a intervenção do Estado, tudo vai ser ótimo, que as coisas vão dar muito certo. Preste atenção que essa é uma visão positiva do laissez-faire. Então, quando eu falar agora daqui para frente em laissez-faire, lembre-se, ele está dizendo deixe fazer, ou seja, o lema do mercado livre. O mercado livre, deixe o mercado fazer o que quiser. Aí está escrito ali também: a verdadeira liberdade é que cada homem deve ser deixado livre para dispor de sua propriedade. Então aqui outro ponto muito importante: a propriedade privada. Do seu tempo, da sua força, aptidão, qualquer que seja a maneira que julgue adequada, desde que não prejudique seus vizinhos. Quer dizer, é uma visão, lembrando, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que ele não vá lá atrapalhar o vizinho dele. Uma coisa que acontece muito frequentemente é as pessoas não entenderem a palavra liberal. Tá? Confunde-se liberal com liberdade. Fala-se muito de liberdade. E aí você pensa assim: puxa, uma coisa legal, liberdade. Todo mundo deve ser livre, ninguém tem que ser preso. Preso é ruim, livre é bom, certo? Certo. Daí existe um outro termo chamado conservador. O conservador é o cara que conserva, entende? Não significa uma pessoa que vai fazer uma revolução, por exemplo. O cara que faz uma revolução, ele não está conservando, está quebrando, está mudando. Conservar é manter as coisas do jeito que estão. Então são coisas diferentes. Então, no Brasil, está havendo muita discussão do que é liberal e o que não é liberal. Quando vocês ouvem essa palavra liberal, vocês têm que parar e pensar que liberal que ele está falando. Será que ele está falando de liberdade individual no sentido de comportamento? Eu posso fazer o que eu quero? Posso sair que nesse cara aí de calcinha ali, de calça cortada, a bunda aparecendo? É isso? Liberal? Posso ser homossexual? Posso ser o que eu quero? Eu quero... Isso é liberdade? É essa liberdade que ele está falando? Não. A liberdade que, quando o termo liberal é usado em economia, em sociologia, em política, não é a liberdade, é uma pessoa livre, uma pessoa que tudo bem, deixa quieto, que se veste de boa, o cara liberal. Não. Ele quer dizer livre iniciativa, ele quer dizer livre, mercado livre de grilhões do governo, de regras governamentais, livre de regulações. É essa a liberdade. E é importante entender o seguinte: geralmente quem defende o livre comércio são pessoas, a gente vai discutir isso mais para frente um pouco, são pessoas de direita. Não defender as ideias do livre mercado te constitui numa pessoa de esquerda.
certo? Então, não estamos falando aqui em comportamento, não é comportamento. Até porque a maior parte das pessoas que defendem o livre mercado e o capitalismo são pessoas conservadoras em termos de hábitos, em termos de como se comportar, de comportamento. Tá? Então, pessoas religiosas, pessoas que acham que Deus está no controle das coisas. Então, esses são os liberais. E aí as pessoas começam a confundir tudo. E esse termo é usado porque ele é um termo que atrai as pessoas. As pessoas falam, puxa, que liberal, prefiro ser liberal. Nos Estados Unidos, e a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Nos Estados Unidos, quando você fala liberal, você está falando de uma pessoa que defende liberdade de comportamento. Aborto, né? Ele é a favor do aborto, ele é a favor do casamento gay, ele é a favor dos negros, dos índios, do não sei o que, Black Lives Matter e outras coisas arada toda, tá? Esse é o liberal, tá? E o conservador é o cara que é a favor da família, a favor da religião, todo mundo vestidinho, bonitinho. Ali o tal, esse menino ali tá vestido de frente, tá vendo? Conservador nos costumes, com uma gravatinha, com uma calça social. Então esse cara é um conservador. E aí ele diz liberal na economia e daí tá lá a bunda dele aparecendo. Então o que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo uma crítica. Porque muitas pessoas no Brasil, mas não nos Estados Unidos, elas precisam explicar o que elas são. Liberal na economia, ou seja, ela é a favor do livre mercado. E conservador nos costumes, quer dizer, eu sou da família e tal, não sei o quê. Então, a palavra liberal não quer dizer liberdade de comportamento, nem se é a favor de gays ou a favor de... Não quer dizer isso. Não quer dizer, é questão de economia, puramente econômica, beleza? A Revolução Americana. A Revolução Americana, na verdade, foi a guerra de libertação deles, assim como foi o vírus do Ipiranga, entendeu? Aquilo não foi considerado para nós como uma revolução. Aquilo foi considerado como uma guerra de libertação do jugo de Portugal. Mas eles usam esse termo. Revolução Americana significa que eles derrubaram, eles lutaram contra e derrubaram o jugo inglês. Mas tem uma ideia interessante aí, que tem que ser levada em conta, que explica muita coisa, que vocês mesmos devem ter entrado em contradição em algum momento da vida. Quando os americanos expulsaram os ingleses, eles estavam empurrando para longe o rei da Inglaterra e todo o sistema feudal inglês, todos os nobres, toda a ideia, a visão extremamente antiga, mas visão de nobreza. Eles estavam jogando fora o Estado, entende? A mesma coisa que a Revolução Francesa fez, que se livrou do rei e matou o rei, então, se livrou e substituiu por um outro sistema. Aqui nos Estados Unidos, eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, se livraram dos ingleses e dos reis e dos nobres e substituíram não com o rei americano, não com o nobre americano, já substituíram pelos ideais que estavam sendo defendidos pelos iluministas, Rousseau, Montesquieu, mas principalmente a parte econômica todinha voltada a Adam Smith, John Locke, a parte de liberalismo econômico, ou seja, não só eles se livraram do rei, como eles estabeleceram como o primeiro país que seguia à risca ideias do liberalismo econômico. Então eles são, de forma antes da própria Revolução Francesa acontecer e dar certo, eles já estavam implantando esse sistema. E isso faz com que praticamente essa ideia do rei, isso não aconteceu nos Estados Unidos. Eles não passaram por essa fase. Nós, no Brasil, nós nos livramos dos portugueses, mas continuamos com o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, com nobres, com toda aquela coisa. Então nós temos um histórico diferente. A nossa história é diferente da história deles. Isso faz com que os americanos não entendam, não compreendam o que é a esquerda. Eles não sabem, eles não têm esquerda nos Estados Unidos.
Lá eles têm dois partidos de direita, basicamente, o que nós consideraríamos dois partidos de direita. Os dois partidos defendem o liberalismo econômico, os dois. Os dois defendem a cartilha de Adam Smith até o fim, os dois. Os dois acham que o livre mercado tem que agir sozinho, que o governo não deve interferir. Os dois, tanto republicanos quanto democratas, pensam exatamente a mesma coisa. A diferença para eles entre os democratas e republicanos está no costume, na agenda de costume. Ou seja, os republicanos são conservadores. Eles defendem a família tradicional, a religião, aquela coisa toda. Os democratas também defendem a mesma situação em termos de mercado, mas eles defendem nos costumes, eles defendem valores de casamento gay, de negros, entendeu? E aborto, essas coisas. Então, quando eles estão discutindo, eles não estão discutindo economia, eles não estão discutindo esse aspecto. Eles estão discutindo simplesmente se negros podem ou não podem ter direito a voto, se o gay pode ou não pode. E é essa a briga deles. Então, quando eles falam lá nos Estados Unidos, eu sou liberal, eles estão querendo dizer liberal no comportamento, só isso. Quando eles dizem que são conservadores, eles estão falando em conservadores no comportamento. Mas ambos são liberais em termos de seguir as regras do Estado. Né? Do Estado não, desculpe, do mercado. E eles não entendem nossa situação. Nossa situação é mais múltipla. Nós temos uma esquerda e uma esquerda que pode chegar à extrema esquerda, coisa que eles não têm lá de forma significativa. Então, fica difícil para eles entenderem certas posições, entendeu? Eles encontram aqui no Brasil uma situação onde temos pessoas defendendo o livre mercado e, no entanto, são pessoas... eles têm a direita, né? Nós temos a nossa direita, né? O PSDB, por exemplo, é diferente do PSL, é diferente do PP, é diferente de outro PR e outros partidos mais à direita, entende? Em questões econômicas, mas eles não entendem o PT, eles não entendem o PSDB, não, desculpe, eles não entendem o PT, eles não entendem o PSOL, eles não entendem eles não entendem, não. Para eles é um mistério. Então, eles, quando chegam a discutir aqui, eles veem esses partidos como partidos perigosos, e .com e .br, partidos que eles devem ficar distantes. Então, é uma visão, é uma distorção histórica no caso que eles têm lá. E eles, então, criaram uma Constituição, e essa Constituição é uma Constituição totalmente baseada nas ideias de John Locke, nas ideias do Adam Smith, puramente o liberalismo econômico escarrado. Quando a Revolução Francesa aconteceu, os americanos já estavam com o país deles, já tinham expulsado os ingleses, já tinham vencido a Revolução deles, já tinham escrito a carta, né, a Constituição Americana, já estavam com o país deles andando, e a Revolução Francesa ainda não tinha acontecido. Então, houve um refluxo das ideias. Na verdade, os americanos então passaram a ajudar a Revolução Francesa, para que ela acontecesse da forma com que foi imaginado, né? Então, eu não vou ficar falando de Revolução Francesa, tem um monte de livros sobre isso aqui, mas o resultado foi que, na verdade, a Revolução Francesa, de certa forma, ela não atingiu o seu objetivo, ela falhou, ela não teve um fim, ela não conseguiu chegar até um fim. A Revolução Francesa, então, ela continuou, ela estava no seu auge e tal, e ela seguiu com a derrubada do governo, né? Lembra-se que Luís XVI dizia que o Estado sou eu, ele dizia, né? Então, o povo, olha, duas aspas aqui, o povo derrubou a nobreza e o clero não, que está até hoje aí para contar a história, mas perdeu muito do seu poder, mas a nobreza e a realeza foram eliminadas, então o Estado sumiu, né? E claro, como o Estado sumiu, quem assume o Estado? E que papel vai ter esse Estado? Principalmente depois de todos aqueles iluministas falando em laissez-faire, em deixa quieto, deixa a gente tocar e não precisamos de governo.
Só que a população não era, ficou claro. Lembra que eu falei para você quem é povo? Né? Quem é povo? O povo não é. Ficou claro ali que o povo não era uma coisa única, não era uma coisa sólida. Essas pessoas que tinham o capital, que tinham capacidade de produção, de instalar uma fábrica, tinham dinheiro para instalar uma fábrica, tinham dinheiro para comprar uma fazenda, tinham dinheiro para ter um moinho. E tinha pessoas que não tinham nada. Então, depois da Revolução Francesa, tinha uma galera que não tinha nada, só tinha a sua força do trabalho. Só ela. E o pessoal que tinha grana para investir. Então, esse pessoal era diferenciado. E começou a ficar cada vez mais claro ali que, depois que sumiu o Estado, ou pelo menos a realeza, que na hora de reconstruir o Estado, essas diferenças começaram a aparecer. Mas espera um pouco, esse Estado vai atender quem exatamente? Entendeu? Então eles criaram uma assembleia. Essa assembleia passou a tocar tudo. Tinha um líder da assembleia, tudo era votado. E eles começaram a se organizar em partidos, em grupos que pensavam de um jeito e pensavam de outro. Tinha o pessoal que era mais radical em termos de não ter governo e deixar os industriais e os empresários sem amarras, que eles pudessem fazer o que eles bem entendessem, contratar as pessoas pelo preço que for do mercado. Então, por exemplo, você ia lá trabalhar, o cara falava, pera um pouco, eu vou te pagar 20. O outro fala, não, mas o sujeitinho ali está me pagando 30, então tudo bem, eu te pago 30. Entendeu? Ou o contrário, eu vou te chamar aqui, eu te pago 10. Ah, não, mas eu quero 20. Não, mas o tiozinho ali faz por 5. Então, tudo começou a virar negócio, tudo virou uma questão de negociação. Mas existia aquele grupo enorme de deputados e pessoas que defendiam que aquele Estado deveria, inclusive, na verdade, a função do Estado era fazer com que as pessoas que não tinham nada passassem a ter uma vida digna, que o Estado deveria atender a população. Ah, tá bom, o Estado deve atender os empresários ou a população? A população está desassistida, precisa de apoio. Mas os empresários, se você ajudar os empresários, eles geram emprego e o emprego vai fazer com que as pessoas tenham grana. Então esse pau começou. Essa discussão toda, você sabe que ela é atual e ela começou aqui. Aí as pessoas perguntam assim, você sabe por que existe esquerda e direita? Por que esquerda e direita? Muitas pessoas já podem ter tido a curiosidade e ido na internet para saber por que a esquerda é a esquerda e a direita é a direita. Quem que determinou isso? Na verdade, era a função, era o local onde as pessoas, os grupos que pensavam de forma igual, se sentavam nessa assembleia. As pessoas que se sentavam à esquerda eram chamados de jacobinos, que era o pessoal mais à esquerda, o pessoal que defendia o povo, que defendia o trabalhador e tal. E tinha do lado direito, que sentava à direita, eram os girondinos. Os girondinos defendiam o mercado, a grana do pessoal que tinha dinheiro, os empresários. E eles ficavam debatendo tudo. Todas as questões eram debatidas ali. Todo mundo já viu essa briga que existe hoje entre esquerda e direita, né? Então tá tudo dividido entre esquerda e direita. Se você fala um assunto qualquer, o cara parece que já vem com um monte de respostas prontas, que são respostas típicas de direita ou típicas de esquerda, esquerda-direita. E muita gente acha que essa história de esquerda e direita, esse troço não existe. Outros dizem não, isso aí é a forma com que o mundo roda, né? Ele é desse jeito e acabou. Isso a gente chama essa forma de pensar de maniqueísta. Maniqueísta é a forma de pensar que existem dois caminhos únicos e o mundo, então, de uma forma simplista, é colocado desse jeito aí. Porém, diferente do que eu comecei a dizer, então, quem imagina aonde esse slide aqui, esse primeiro slide vai chegar, vai pensar assim, tá bom, então ele está querendo dizer que isso não existe, porque é maniqueísta, porque não... Não. Eu vou mostrar para vocês que, apesar dessa forma que eu estou colocando aí para vocês, certinho, vermelho de um lado, verde do outro, esquerda, direita, é ou não é?
é uma forma realmente maniqueísta e simplista de discutir as coisas, na verdade, ela é mais complexa, mas ela obedece essa divisão. Essa dicotomia, ela existe de fato. Algumas pessoas, para fugir desse maniqueísmo, se dizem de centro. E com isso, o que eles querem dizer é que eles são pessoas centradas, não são dados a extremos, são pessoas equilibradas. Esse tipo de posicionamento é um posicionamento típico de alguns políticos, de algumas pessoas que não querem entrar no conflito, não querem expor as suas ideias. De forma que, quando eles expõem as suas ideias, obviamente que vai haver crítica. Então, essa pessoa, para evitar a crítica, ele se diz de centro. Com isso, ele tenta ficar neutro. A gente vai ver que isso é muito como ficar em cima do muro mesmo. Existe uma necessidade de posicionamento. E essas pessoas tentam não se posicionar. Mas a posição de centro, ela é, de certa forma, falsa. A gente vai ver por que mais para frente. E à medida como a gente vai avançando, a gente vai ver que outras formas de pensar vão surgindo e que fica cada vez mais difícil da gente colocar as pessoas simplesmente em esquerda e direita. Fica realmente complicado. E a gente percebe então, né, olhando aquela faixa no meio ali, onde um lado é totalmente verdinho, o outro lado é totalmente vermelho, é importante que a gente entenda que nesse espectro político, na verdade, a coisa é mais ou menos assim, tá vendo? Existe um gradiente de posicionamentos, né? E é isso que é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Então, enquanto nos extremos essa visão é mais clara, mais pura, é perceptível a forma com que a pessoa pensa, à medida que essa pessoa tem um posicionamento mais central, eu falei para vocês não de centro, mas central, a tendência é que exista um pouco do posicionamento que é característico do outro lado e um pouco da característica que é do outro. Mas esses termos todos que estão colocados, comunista, libertário, neoliberal, capitalista, fascista, socialista, isso tudo confunde muito, são posicionamentos, são formas de pensar, pessoas se posicionam dessa forma e elas, apesar de não gostarem de ser taxadas, na verdade é um posicionamento que já tem um nome, porque essa discussão ela existe há muito tempo. Então, esse posicionamento, a maior parte dos posicionamentos políticos já são conhecidos através da história. Eles são conhecidos por esses termos, por esses nomes. Então, não adianta você se revoltar se o teu posicionamento se identifica com o posicionamento que já tem um nome. E esse é o nome que a tua posição vai receber. Entende? Não tem como fugir disso. Então, existem muitos posicionamentos, a gente vai analisar eles e sem nenhum viés até agora, né? Eu vou colocando vocês um pouquinho mais nessa questão do espectro político, né? Então, vamos começar por aqui. Então, dentro do espectro político, vamos desnudando o que é e o que significa esse espectro político e como a gente se enquadra nele. Dentro desse espectro político, uma parte das pessoas tendem a enfocar, a dar mais importância para a parte social, né? A parte que ele realmente ele passa o tempo todo preocupado, dada qualquer situação, dada qualquer decisão que tenha que ser tomada, a tendência é sempre visualizar a parte social do problema. Então, nós temos aí a pandemia para nos dizer exatamente, a pandemia é um exemplo maravilhoso disso. Pessoas que falaram, temos uma pandemia, todo mundo concorda, temos uma pandemia. A pandemia é um problema seríssimo, todo mundo concorda, um problema seríssimo. E nós vamos focar na questão do social, das pessoas morrendo. Outros falam, não, nós temos que focar na parte econômica, porque as pessoas não podem passar fome. Entende? Então, ficou muito claro essa divisão com relação à pandemia. A pandemia mostra exatamente esse slide que eu estou colocando aqui. Porém, vocês já ouviram muito termos que se confundem, certo? Dois termos muito confundidos é capitalismo e socialismo. Então, basicamente, quando você fala um governo socialista,
Você não está querendo dizer que ele é comunista, você não está dizendo que ele vai pegar em armas, que ele que é marxista, que ele vai... Nada. Você só está dizendo que é um governo que dá um enfoque no social. Entendeu? Um governo ou uma pessoa, uma tendência capitalista, o capitalismo, na verdade, é ter um enfoque no capital. Então é isso. Essas duas visões, essas duas elementos, né, que são, de certa forma, elementos maniqueístas também, e essa é a figura que um contrapõe o outro. O socialismo se contrapõe ao capitalismo. Por quê? Porque o socialismo foca no social e o capitalismo foca no capital. Então, é isso aí, tá? Mas vamos avançar um pouquinho nessa discussão. Podemos também, de uma forma mais moderna, que está acontecendo mais, chamar então de direita e esquerda, tá? Eu vou mostrar nesse slide seguinte por que é direita e esquerda. Né? Não tem nada a ver com o local geográfico de ser da direita, ser da esquerda. Esses dois termos poderiam muito bem se chamar banana, maçã. Eu sou maçã, você é banana. Então, quando a gente usa o termo direita e esquerda, você cria uma imagem mental de uma rua, ou de uma linha, ou dessa flecha que eu criei aí, entende? A direita, aí eu fiz uma flecha para a direita. A esquerda, eu fiz uma flecha para a esquerda. Mas eu inventei isso aí. Todo mundo inventa, é uma figura mental que se cria. Se chamasse banana e laranja, por exemplo, banana ou maçã, tá, aí eu diria o seguinte, você não é banana nem maçã. Você é o quê? Né? Quando eu falo, você não é esquerda nem direita, você é o quê? O cara, obviamente, porque eu descrevi como duas formas numa linha, como se fossem duas ruas, o cara vai dizer, eu sou centro. Mas se eu digo, você é banana ou você é maçã? Eu vou dizer o quê? Não, eu sou abacate, quer dizer, não... Entendeu? O que eu quero dizer para vocês é que o termo direita e o termo esquerda, eles não, de fato, refletem nenhum posicionamento geográfico. Por isso que não faz sentido a palavra centro. Né? Não existe realmente o centro. O centro, tá vendo ali, aquela linha azul? Essa linha separa, você não consegue ficar no centro. Ou você está na direita ou você está na esquerda. Tá? Não é possível, essa posição de centro, ela não existe. Daí você fala, tá, mas eu escuto demais isso. Como é que pode uma coisa não existir se eu escuto ela o tempo todo nos jornais, as pessoas se dizendo centro? Tem até um grupo de partidos políticos que se chama Centrão. O que quer dizer isso, então? Bom, acontece que existe uma vantagem. Existe uma vantagem muito grande em se declarar de centro. O centro, em teoria, conversaria com a direita, conversaria com a esquerda, consegue ser equilibrado, não pende para um lado, não pende para o outro. É o sonho de todo político, ele poder fazer o que ele bem entende sem ser cobrado. É por isso que eles se posicionam como centro. Na verdade, se dizer de centro é uma covardia política, é você dizer que não vou dizer o que eu sou. E como eu expliquei para vocês, eu vou explicar o porquê mais tarde. Quem é verdadeiramente de esquerda nunca se diz centro. Quem é de esquerda gosta de se declarar esquerda. Essa é uma tendência. Saia por aí ver você não vai encontrar nenhum esquerdista se dizendo de centro. As únicas pessoas que se dizem de centro são pessoas de direita, que querem apoiar o capital, querem continuar, não tem nada errado com isso. Nós vivemos num país capitalista. Você quer apoiar o capital, acha que é a forma correta. Você é daquele lado do espectro político, não tem nada de errado com isso. Mas você tem que assumir. Você pode ser cobrado pelos seus posicionamentos e talvez por deixar de lado a parte social, né? Porque você é do capital, então você deixa de lado a parte social, você pode ser cobrado. E você sendo uma pessoa, ou um político, uma pessoa que não quer enfrentar o debate, você se auto-intitula de centro. Mas é um posicionamento falso. Então, o primeiro ponto dessa sequência de slides, para vocês perceberem que as pessoas que se declaram de centro geralmente têm uma tendência mais à direita, só não querem declarar isso de uma forma mais clara, né? Então, centro não existe, beleza? Então, centro político não existe. Mas o que existe, então? Existe
Existem várias formas de pegar esse espectro político que eu coloquei para vocês. Veja que a minha barrinha que eu coloquei aqui, ela já não está mais aquela forma maniqueísta, vermelho e verde. Ela já tem um gradiente. E se você olhar bem no centro, você vai ver que a coloração é indefinida, é um verde e avermelhado. Entende? Então, é uma mistura dos dois posicionamentos. O que isso quer dizer? Existe sim centro-direita, existe sim centro-esquerda. E o que significam centro-direita e centro-esquerda? São posicionamentos em que você enfoca no social, mas você não deixa de entender a importância que existe no capital. O capital é muito importante até para a existência do social, certo? Mas você foca no social. Lembre-se, se você tem que escolher entre um e outro, esse é o posicionamento. Se você chegar para uma pessoa que se diz de centro e faz uma pergunta assim, se você tiver que escolher se você vai... vamos dar uma pergunta bem bacana para tirar o cara do centro, né? De centrar o sujeito. Pergunte assim, o que é mais importante? O coletivo tem que se, digamos assim, o coletivo tem que se dobrar ao capital ou o capital tem que se dobrar ao coletivo? Ou seja, imagine que num momento onde você tem que decidir, nós temos uma empresa privada que é de uma pessoa só, o outro é uma coletividade que mora, são 200, 300 pessoas precisando de moradia. E aí existem conflitos, esses conflitos acontecem o tempo todo e você tem que se posicionar. Fazenda, onde tem uma fazenda, por exemplo, uma fazenda improdutiva, mas o cara é dono da fazenda, ele tem direito, direito à propriedade privada. Então não importa se ele está produzindo ou não produzindo, é dele, certo? Esse é o posicionamento de uma pessoa de direita. A outra pessoa fala, não, a fazenda tem uma função social. Ela não pode ficar parada. Se ela ficar parada, então existe uma necessidade da coletividade de invadir aquela fazenda e botar ela para funcionar. Entende? Então chega em certos momentos que você não consegue ficar em cima do muro. É uma faca, é uma gilete. Então ali não tem como você ficar quietinho, apoiado na gilete. Você tem que pender por um lado ou para o outro, certo? Essas pessoas podem até dizer, não, eu compreendo a necessidade que as pessoas estão sem terras, precisam produzir, precisam comer, eu entendo. Porém, a propriedade privada, ela é inegável. A propriedade, a fazenda, é do camarada. O outro fala ao contrário, fala, não, um monte de pessoas passando fome e o cara com a fazenda parada ou com a área parada, simplesmente esperando se valorizar e ficar mais rico ainda. Entende? Então não tem esse centro, não existe ele. Tá? Mas existe a centro-direita, existe a centro-esquerda. A centro-direita e a centro-esquerda muitas vezes conversam. Se você olhar ali na coloração, você vai ver que aquele vermelho que está logo ali no centro-esquerda, se você fizer um pouco de imaginação, você vai ver que aquele vermelho é meio esverdeado. Ao mesmo tempo, a centro-direita também, aquele verde dele é meio avermelhado, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem uma composição de prioridades, mas a prioridade da centro-esquerda é pelo social e a prioridade da centro-direita é pelo capital, sem que você negue a importância e o enfoque do outro. Então, muitas vezes é possível e a gente percebe que esses grupos se conversam muito e muitas vezes conseguem até fazer composições políticas mais facilmente. E depois, a partir disso tem o quê? Aí nós temos a verdadeira esquerda e a verdadeira direita. A diferença aí é que o enfoque passa a ser majoritariamente para o capital, ou seja, o interesse é do capital. O cara pensa o tempo todo em gerar, não em gerar emprego, no caso ele está gerando lucro, ele está pensando nas empresas, como elas podem lucrar cada vez mais. E, por um lado, ao lucrar mais, produz empregos, mas é um efeito quase que secundário na visão do sujeito. Ele está pensando muito mais no enfoque da grana, do dinheiro. O outro cara pensa diferente, ele pensa o tempo todo na existência, por exemplo, de um governo forte, um governo que determine
a forma com que o capital deve agir. Ele sabe da importância do capital, mas ele imagina que o governo deve manter o capital sob controle para evitar desmatamento em excesso, para evitar trabalho escravo e para manter o emprego e tudo mais. Então, quem faz isso é o Estado. E aí vem a primeira questão que é importante a gente discutir aqui. Como a gente já viu na aula, o representante do social é o Estado. Então, de certa forma, o representante do capital são os empresários, é o mercado, empresariado, né? Então, existe aqui a grande questão. Então, ali no centro existe uma divisão entre Estado e mercado, uma divisão. Então, quanto mais à esquerda, mais a posição da pessoa é de enfoque ao Estado, onde o Estado tem bastante importância, né? Até prevalência sobre as questões econômicas. Então, uma pessoa de centro-esquerda e uma pessoa de esquerda já imaginam, por exemplo, que a saúde pública tem que ser, né, direito do cidadão e responsabilidade do Estado. Acabou. Educação é a mesma coisa. E uma série de outros assuntos, por exemplo, a Petrobras, não, ela tem que ser uma empresa estatal, porque ela é importante para a estratégia energética de um país e tudo mais. A outra pessoa fala da eficiência. Então, a crítica que a pessoa de direita faz à ideia do capital é a visão que o Estado é pesado, custa muito caro em termos de imposto e é ineficiente. E a eficiência dessa iniciativa privada é muito maior, ela é muito mais rápida, ela dá soluções mais rápidas para as necessidades das pessoas. Mas eles não se odeiam, esses dois grupos, na verdade, eles debatem ferozmente o tempo todo. Mas nenhum deles, em teoria, propõe a vitória sobre o outro. Nenhum desses dois grupos, esquerda ou direita, propõe uma guerra onde um vai ser suprimido pelo outro. Essa não é a posição majoritária da direita e nem da esquerda. Aí nós avançamos. Então, em que ponto que isso complica? Ele complica quando a gente vai falar dos extremos. A extrema esquerda e a extrema direita. Aqui nós temos uma visão extremada dos dois posicionamentos. Então, por exemplo, a questão social é levada ao extremo, onde o Estado suprime completamente o mercado, suprime empresários. Tudo é levado à mão do Estado em benefício do social e acabou. Tudo é planejado e tudo é dividido e acabou. Não tem mais competição, não existe mais nada daquela. Eficiência não é um problema. O problema é atingir, matar a fome das pessoas, conseguir resolver o problema da moradia e acabou. Acabou. O outro lado, o outro posicionamento do capital não existe. Por outro lado, aqui a direita fala a mesma coisa. Na verdade, é o suprassumo do mercado. O mercado determina tudo. E, no caso, o Estado ele é mínimo. É um Estado que não tem que atrapalhar a economia. E vários serviços que são feitos hoje pelo Estado, a saúde tem que ser privatizada, ela é muito mais eficiente dessa forma. A educação privada é muito melhor do que a pública. E então, a privatização vai fazer com que a economia cresça, as pessoas vão ser empregadas, as pessoas vão ter dinheiro porque estão empregadas, ganham bons salários, a economia está bombando, ninguém precisa ficar grudado no Estado, porque aí faz com que a economia cresça e rapidamente ela suprima as necessidades da população. São duas visões extremadas. E isso é extrema-direita e isso é extrema-esquerda. Aí vem um problema que eu vou colocar agora para vocês. Durante essa guerra, nessa loucuragem toda que acontece, muita gente propõe que não é exatamente assim uma linha reta. Na verdade, funciona assim. Não é uma linha reta, é um círculo. E aí o círculo coloca, da mesma forma, centro-esquerda e centro-direita, sempre muito próximo, sempre discutindo os assuntos, uma com boa parte do entendimento do que acontece com a outra, né? Existe uma divisão muito grande entre a esquerda e a direita, que pensam
de formas diametralmente opostas, apesar de que a esquerda também reconhece a importância do mercado, mas o mercado subordinado a um governo, a um Estado. A direita também reconhece a importância do Estado, mas um Estado mínimo simplesmente usado para segurança pública e mais nada, o resto tudo levado em conta pelas leis de mercado de forma bastante eficiente. Então, são irreconciliáveis nesse aspecto. Mas e as extremas? As extremas, nesse desenho que está sendo colocado, gente, é mais um desenho, é mais uma figura que não existe. Isso é só uma figura mental para tentar explicar as relações políticas e humanas. Então, é um espectro. E o que esse espectro faz? É uma crítica. Esse espectro em círculo e critica os extremos, dizendo que os extremos também se aproximam. Assim como a centro-esquerda e a centro-direita se aproximam e dialogam, de certa forma, a extrema-esquerda e a extrema-direita são como nemeses, são como inimigos íntimos e fazem muitas vezes coisas semelhantes, agem muitas vezes de forma semelhante, entendeu? É por isso que elas se encontram. Então existem exemplos na história, se vocês pesquisarem na história, movimentos de extrema direita que no final das contas fazem ações que são benéficas à extrema-direita. É como se, lá no fundo, eles quisessem ficar juntos, eles quisessem preservar o conflito, né? Então, aconteceu o assassinato, por exemplo, de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi não foi assassinado por um radical muçulmano. Não, ele foi assassinado por um radical hindu, porque Mahatma Gandhi tentava criar uma ponte entre os hindus e os muçulmanos. E então, eles eram bastante radicais e a uma certa altura do campeonato, quem matou Gandhi foi um hindu. Isso aconteceu em vários momentos da história. Anwar el-Sadat, que era o presidente do Egito, fez paz com Israel, né? Então, um processo de paz com Israel, e foi assassinado justamente pelo próprio grupo, por ter feito paz com Israel. Então, existe sim essa conexão, né? Ou existe não, se propõe que na verdade existe essa conexão e que eles no fundo se encontram, né? Mas é uma posição, é só uma ideia. Mas aí a pergunta é a seguinte, presta atenção agora o que vai acontecer. Essa visão das pessoas de que o extrema-direita e a extrema-esquerda se encontram, ela é muito baseada na ideia de extremismo, de violência, a agressividade desses grupos, certo? Então, as pessoas estão prestando atenção, principalmente quando se fala da extrema esquerda, na revolução, na violência revolucionária necessária para a implantação do regime comunista. Sem outra forma, o regime comunista ele não é implantado. Então, isso é uma outra coisa que nós vamos falar na disciplina. Impossível. O comunismo não se instala lentamente. O comunismo sempre depende de uma revolução. Uma revolução, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, é violenta. A gente chama isso de violência revolucionária. Bom, de qualquer forma, a gente já sabe, e eu acho que isso é uma coisa bastante clara para todo mundo, que o comunismo está na extrema esquerda. A extrema esquerda, na verdade, então, é representada por uma visão de mundo, uma visão econômico-política do comunismo. Mas as pessoas, por outro lado, isso também é 100% unanimidade em todo lugar que você for ler ou escrever, com pessoas que você vai conversar, que a extrema esquerda é representada pelo fascismo. Então, recentemente houve uma polêmica imbecil ali, onde as pessoas falavam o seguinte: o extremo, o comunismo é a mesma coisa que fascismo, esses extremistas e tal. E tinha até um povo falando que que o comunismo era de esquerda, porque era vermelho, porque outros usavam o nome de nacional socialista, né? O Partido Nazista, Partido Nacional Socialista. Não tem nada de socialista nesse caso, né? Ou pelo menos... a gente vai falar que esse é o ponto, é confuso mesmo, sabe? Não, isso não tem a mínima chance de prosperar. Na verdade, o nazismo é uma forma política surgida no espectro de direita. Isso é
qualquer sociólogo, qualquer historiador, qualquer pessoa que entenda isso aqui de política sabe disso. Bom, mas essa visão que vocês estão vendo aí, colocando Stalin, que era realmente um desgraçado, com Hitler, que era outro filho da mãe, é muito comum. Mas eu, a partir de agora, quero propor para vocês uma coisa diferente, que eu quero que vocês pensem. Isso que eu vou falar para vocês não está escrito em lugar nenhum. Então, existe essa confusão. Tá? Eu terminei aqui na confusão que as pessoas fazem quando a gente fala em espectro político, porque geralmente se coloca o fascismo de um lado e o comunismo do outro. Eu vou tentar mostrar para vocês que talvez não seja exatamente isso. A forma com que eu vejo, ela faz mais sentido porque a coisa fecha, tá bom? Eu acho que não é o fascismo a extrema-direita. Na verdade, veja, esse espectro que a gente fala de esquerda e direita, perceba uma coisa, presta bem atenção nisso aqui. Isso tem a ver com socioeconomia. Socioeconomia tem a ver com política, tem a ver com a figura do Estado na economia, se o Estado tem que ser prevalente no controle do processo econômico, ou o Estado tem que ser ausente, onde a figura da economia vai ficar na mão do capital, do empresariado. Né? Então essa é a discussão. E aí, se você pensar, se isso tudo que eu acabei de falar para vocês e faz um sentido louco, vocês têm que concordar comigo, que até aqui estava fazendo bastante sentido, mas começa a não fazer sentido quando você coloca o fascismo no final. Pense em tudo que você já ouviu falar do fascismo. O fascismo é uma coisa de Estado. Pense que o fascismo... Por isso que o pessoal confunde. Fascismo é da esquerda, tal. Porque, de fato, o fascismo ele é a visão em que o Estado está em prol do trabalhador também. É o trabalhador nazista, é o trabalhador alemão, é o trabalhador italiano. Entende? Então, não faz muito sentido, certo? Não faz muito sentido. Agora, se você parar para pensar também, o fascismo... Qual é a proposta política e econômica do fascismo? Não existe. Se você parar para pensar, o fascismo tem a ver com outra coisa. Ele não tem a ver com economia. Não faz sentido, entende? Se nós colocarmos a figura do Estado no meio desse espectro e jogando para a esquerda, o Estado toma mais conta da economia. Jogando para a direita, a economia tem prevalência sobre o Estado a tal ponto de que, se é isso, se é meu botão, quando eu giro para cá, quando eu giro para lá, não faz sentido eu girar totalmente para a direita e eu terminar num estado desses. Terminar no fascismo, não faz sentido. Então, quem de fato deveria estar ali? Então, esse é meu posicionamento. Na verdade, existem muitas razões. Eu sei que é um choque para as pessoas pensar que o neoliberalismo seja, na verdade, os representantes autênticos da extrema-direita. Mas se você parar para pensar em tudo que eu falei para vocês, faz muito sentido. Faz muito sentido porque, na verdade, não tem a ver com... Lembra que eu coloquei ali violência, radicalismo? Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que eu coloquei lá na ponta, lá, proposta socioeconômica radical. É isso que é extrema-direita e extrema-esquerda. Se no espectro socioeconômico, se esquerda e direita tem a ver com economia, tem a ver com sociologia, tem a ver com política, tá? Não tem a ver com perseguição a judeus, a racismo, a homossexualismo, não tem a ver com assuntos sociais, assuntos de comportamento humano, religiosidade, não tem nada a ver. Tem a ver com grana, tem a ver com a política, tem a ver com a economia. E você veja que a proposta do fascismo é zero. Não existe uma proposta. Não existe uma proposta. Pode parar para pensar, senta aí e pensa. Qual é a proposta? Não existe. A proposta é sempre focar em outra coisa, certo? E o neoliberalismo, ao contrário, se você começar a pensar no Estado mínimo que representa o neoliberalismo e ver que o comunismo é o mercado mínimo. Eles são, na verdade, cis e trans. Não estou dizendo que eles são a mesma coisa. Eu estou dizendo que eles são o exato oposto. Entende? Aonde existe um governo, um Estado que suplanta totalmente a existência de empresários e empresas
liberais e que possam trabalhar no mercado de forma livre e assume totalmente a economia. Como que a gente chama isso? Comunismo. Ele é extrema esquerda. Como que eu chamaria o exato oposto do que eu acabei de falar? Exatamente o neoliberalismo. Quanto menos Estado, o Estado mínimo possível e a economia funcionando dentro das leis de mercado, completamente livre, sem rédeas, sem amarras. Entendeu? Por isso que na verdade, eu coloco o neoliberalismo como extrema-direita. Você fala, nossa, mas vamos pensar um pouco. Isso faz sentido? Quando você olha esses caras, bem vestidos, elegantes, bem nascidos, estudados, com voz tranquila, que nunca gritam, é difícil pensar neles como extrema-direita. É difícil, né? Mas o radicalismo não está nas ações. O radicalismo, ao contrário, o radicalismo está nas ações econômicas, que é uma posição político-econômica radical. Totalmente, tão radical quanto é o comunismo. É tão radical como a ideia do comunismo. Entendeu onde eu quero chegar? Daí você vai pensar assim, tá bom, vamos na tua viagem aí, vamos começar a colocar então o neoliberalismo como sendo a extrema-direita. Porque às vezes a gente pensa hoje no espectro político brasileiro, você pensa assim, o PSDB, que nada de radical, todo mundo bonitinho, todo mundo falando, sorridente. O radicalismo não está na ação deles, no dia a dia deles, na forma como que eles falam, na agressividade dele com as pessoas, de bater nas pessoas, de tentar prender, não está aí. O radicalismo deles está na forma com que eles acham que a política e a economia e a sociologia devem serem exercidas, entende? Por isso do radicalismo, certo? A partir do momento que existem grupos dentro de uma sociedade, nossa sociedade, ela tem essa característica, essa estruturação, onde uma parte pensa de um jeito, outra parte pensa de outro, elas tendem a pensar sempre daquele jeito. Então, toda vez que elas são expostas a um determinado assunto, existem sempre duas formas, né, dicotômicas de pensar. Você é a favor ou é contra? Você é ou não é? Você pensa assim ou assado? Entende? A nossa sociedade nos joga em uma situação o tempo todo para decidir entre dois caminhos. As coisas podem ser bastante complexas, mas elas são coalescidas e no final das contas você tem que votar entre isso ou aquilo. E se você começar a conversar com teus amigos, com as pessoas que você conhece, você vai ver que existe uma tendência de votar e pensar sempre daquele jeito, porque existe um padrão. Não é coincidência, não é uma coisa que você pensa, hoje eu quero aqui, acho que agora lá. Não é assim que funciona. A gente tem uma tendência de pensar, entende? Por isso, esse dualismo ele não é à toa. Ele não acontece de forma, digamos assim, aleatória. Ele tem um padrão. Nós todos temos um padrão de comportamento, certo? E esse padrão, ele é conhecido pela política e por líderes e por grandes pessoas que nos manipulam o tempo todo, com propagandas na televisão, no WhatsApp, no TikTok. Eles estão o tempo, essas pessoas sabem que nós somos estruturadas dessa maneira. Eles sabem, entende? As pessoas em si não sabem, elas acham que o posicionamento delas é aleatório. Hoje eu penso assim, amanhã eu penso assado. Nossa, você vai brigar comigo por conta de política? Não, cara. É que quando eu percebo que você tem o posicionamento que você tem, isso significa que é um padrão, você tem um padrão de comportamento. Eu consigo prever todas as tuas decisões políticas que você vai tomar daqui até o fim da tua vida. Se eu consigo fazer isso, imagine os grandes grupos, imagine as grandes corporações. Elas querem vender, elas querem colocar você no trilho, e elas têm isso e elas sabem que é assim que a nossa cabeça funciona. E a gente age, a gente responde aos estímulos. Isso que é o mais incrível, é que nós, o ser humano, e os brasileiros, os americanos e os franceses, a gente responde
a esses estímulos de uma forma praticamente previsível. Eles sabem como uma parte, uma porcentagem, eles até apostam que uma porcentagem da população vai reagir daquela forma. Não todo mundo. As mensagens não são feitas para todo mundo, elas são feitas dirigidas para grupos. E aqueles grupos, eles têm condição de responder do jeito que se deseja, entende? O caso do fascismo é que internamente, na nossa sociedade, infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma, que pensam de uma forma, por exemplo, tem dificuldade de lidar com a diversidade, por exemplo. Pessoas diferentes, aquilo irrita. As pessoas têm que ser ordenadas, as pessoas têm que fazer o que tem que ser feito. Entende? A pessoa que tem esse tipo de visão, ela tem um padrão de comportamento. Ela não gosta de novidades. Ela tem medo de novidades. Ela tem medo do rumo que as pessoas, que o mundo pode tomar. E ele gosta da visão que ele conhece, a mesma visão do pai dele, a mesma visão do vô dele. O nome disso é conservadorismo. Ele não quer mudar, porque ali ele sabe aonde as coisas chegam. Daí você olha para mim e fala, ah, tá! Quer dizer que agora o fascismo não é mais de extrema direita. Mas pense se não faz sentido. De fato, o próprio fascismo, ele veja o que está acontecendo no mundo. E o que aconteceu na época de Hitler. Na verdade, o fascismo é uma doença. Ele não propõe nada. O fascismo nunca propôs uma solução econômica ou política para a comunidade, para o mundo. O fascismo é uma doença. O fascismo acontece quando as pessoas... Ele é uma doença da democracia, é uma doença da liberdade. Você dá liberdade para o indivíduo falar o que quiser, mas espera-se que ele tenha bom senso. Mas o cara vem lá e fala horrores contra um outro sujeito que é diferente dele. O fascismo, na verdade, é uma doença do excesso, ou não sei se do excesso, mas é a doença da liberdade, da democracia. Não existe formas democráticas de evitar que essa doença aconteça de tanto em tanto. Não existe. Porque se eu tentar coibir o fascismo de exagerar no uso das suas liberdades, eu não estou dando liberdade, não estou sendo democrático. Então, quando uma pessoa quer ofender a outra, atacar a outra, e você fala, não, isso não pode ser dito, você não pode fazer. O que eles falam é liberdade de expressão. Não é isso que diz a democracia? Então eu vou na liberdade de expressão ao máximo, ao extremo dela, a ponto de sacanear com as pessoas. Porque é uma doença que acontece na democracia. Por que volta e meia surge essa doença? Por que volta e meia a sociedade fica doente e pende para o fascismo? O fascismo não é de extrema direita. Eu vou explicar para vocês e eu acho que já está mais ou menos explicadinho ali. O fascismo, na verdade, tem muitas semelhanças, inclusive, com a própria esquerda. O fascismo muitas vezes defende um Estado autoritário, um Estado que vem de cima para baixo, que impõe as coisas, o que é totalmente diferente do que a direita liberal, neoliberal, defende. Menos governo, menos Estado. Então, onde é que está essa equação? Ela não está, porque se você tentar colocar o fascismo naquele desenho que eu coloquei de extrema direita, você não consegue colocar ele. Não se você levar em conta que ser esquerda é acreditar nas virtudes do Estado planejando e conduzindo a economia, e nas virtudes da direita como o mercado fazendo a mesma coisa, mercado conduzindo isso. Aí se você fala mercado de um lado, Estado do outro, onde que vai o fascismo? O fascismo não tem onde você colocar. Mas se você tiver que colocar em algum lugar, você vai ter que colocar mais próximo da esquerda. Mas não é, porque ele defende posicionamentos de comportamento totalmente diferentes do que a esquerda defende, entende? Então, a única explicação, se você olhar a história, é que o fascismo é uma doença que acontece volta e meia quando a sociedade está absolutamente cansada da direita e da esquerda.
do Estado e não confia no mercado, não confia no Estado, não confia no mercado. É a hora da terceira via, é a hora onde entra o fascismo. O fascismo é uma doença, não leva a nada, as pessoas se decepcionam, as pessoas morrem, as pessoas são perseguidas, um monte de gente é torturada, e no final das contas ele se desfaz no ar. No final das contas você tem que vencer o fascismo, às vezes na bala. O fascismo não é um posicionamento político, não é uma opção política, não leva a comunidade, o mundo, a sociedade a lugar nenhum. Ele não tem a pretensão de levar. Ele é simplesmente digamos assim, como se fosse uma febre. É quando a sociedade está descrente de tudo. Chega, na hora que a sociedade está descrente da esquerda e da direita, o fascismo aparece com uma solução fácil, que é uma mistura horrorosa entre os dois lados, é uma mistura de direita com esquerda, que na verdade tem tudo a ver com o ódio entre as pessoas. Apontar um nome, a culpa é do judeu, a culpa é do comunista, a culpa é dos gays, a culpa é das mulheres, a culpa é de alguém sempre. Então, e as pessoas tentam entender o fascismo como se fosse uma proposta. Como se fosse uma proposta. O liberalismo, gente, é uma proposta. Eu discordo, mas é uma proposta. Eu sou um cara mais ligado à esquerda. Eu penso que o Estado tem que planejar a economia, mas é outra proposta. As duas são concorrentes, as duas são válidas. A humanidade pode sobreviver dos dois lados. O fascismo não é uma proposta. O fascismo é uma doença, é um beco sem saída quando a sociedade está completamente perdida. E é o que está acontecendo agora. Mas o fascismo vai embora. Ele some, ele é vencido, eventualmente ele se dissipa no ar e volta. E a gente nunca mais vai ouvir falar nele. Então ele é só uma coisa que chega para atrapalhar. Entendeu? Então não coloque o fascismo nessa equação, porque ele não cabe em lugar nenhum. Ele não traz respostas. Nunca traz respostas. Ele só vai complicando as coisas mais e no final das contas não tem resposta nenhuma. Então, esse fascismo 2.0, né, esse fascismo que nós vivemos hoje, mesmo nos Estados Unidos e em outros países, ele não é um fascismo tão ligado assim ao militarismo, né, aquelas milícias organizadas e uniformizadas, a SA no caso da Alemanha, os camisas pretas no caso lá da Itália. Não é exatamente daquele jeito, exatamente porque eu falei para vocês que o fascismo, na verdade, agora ele veio associado ao ultra-neoliberalismo. Então, ele não tem a mesma característica estatizante que ele tinha no passado, mas, como eu já expliquei para vocês, o fascismo não tem uma proposta político-econômica, né? A proposta do fascismo é simplesmente uma proposta puramente comportamental. Então, são comportamentos da sociedade que eles estão minando, que eles estão mirando e que eles estão objetivando. Então, no nosso caso específico, ele remonta, né? É um retorno, é uma releitura do passado, e principalmente trazendo elementos da época da ditadura militar, né? E esse povo, eles estão agindo do jeito que eles agem. Parece que não é fascismo. Se vocês observar, todos os elementos que são característicos do fascismo estão presentes, né? Essa visão retrógrada, essa necessidade de uma autoridade, né? Isso são características típicas do fascismo. Então, a própria, se você perceber a camiseta da seleção brasileira, nada mais é do que um uniforme, né? Um uniforme abrasileirado, é um fascismo tropical, é um pouco diferente, adaptado à nossa cultura, mas ele tem todos os elementos do fascismo que está acontecendo em qualquer lugar no mundo. Só que assim, muitas das pessoas que estão lá na rua de camiseta amarela, eles estão sendo levados a isso, né? Eu insisto que são pouquíssimas pessoas. De fato, 8% da população, menos talvez, que realmente sejam
autenticamente fascistas. A maior parte está pensando que está sendo levado a acreditar que estão numa luta por moralização, principalmente, não democratização. Eles têm noção que aquilo não é democrático, mas eles têm uma necessidade da moralização e de deixar as coisas mais rígidas, e eles então enxergam na instituição militar esse ideal, né? Eles enxergam uma instituição séria, enxergam uma instituição rígida, com hierarquia definida, com ordem, disciplina. Então é uma necessidade que esse tipo de pessoa tem de viver num mundo mais ordenado, por mais que seja um mundo opressivo, mas ele tem uma razão de ser, né? Tem uma hierarquia, tem superiores a quem eles olham, eles têm os inferiores para quem eles desprezam. Então é um mundo realmente está um mundo ordenado. Eles não gostam de forma nenhuma da ambiguidade, dessa sensação de não ter uma forma ordenada das coisas. Então o militar, a instituição militar, ela acaba representando esses anseios. Por isso que ela é vista no Brasil especificamente, porque tem um histórico recente de uma ditadura, e porque a instituição militar ela perpassa esse ideal de ordem e disciplina que eles anseiam tanto, que eles acham que está faltando no Brasil. Então, exatamente, ele tem todos os elementos do fascismo, apesar de não ser exatamente como era no passado. As coisas não têm que voltar, quando acontece na história da segunda vez, elas não precisam ser exatamente da mesma forma. Elas podem ter um outro formato, desde que o conteúdo, o âmago, seja o mesmo, né? Mas o formato, a aparência externa pode ser um pouco diferente. Tá? Outra coisa, espectros que nem esse que eu estou mostrando para vocês estão cheios. Se for na internet vai ter vários espectros diferentes, pessoas que discordam desse espectro que eu coloquei aqui. Esse é apenas a forma com que eu penso, né, com a experiência que eu tenho até hoje e o interesse que eu tenho no assunto, é onde eu vislumbro como que as coisas são. Vocês têm todo o direito de discordar disso aí. Mas, partindo desse pressuposto, você veja, se a gente retira o fascismo, que é a forma mais radical de reação humana dessa discussão, e mesmo que a gente considere o neoliberalismo o extremo de um espectro socioeconômico, mesmo que a gente considere o extremo, né, o exato oposto do comunismo, como eu estou propondo, tudo isso que está aí nesse slide são propostas socioeconômicas, são propostas viáveis. Existem países que vivem dessa forma, existem países totalmente neoliberais, tem países comunistas, países mais esquerda, outros mais à direita. Então todas essas são propostas viáveis e que existem no mundo. A única proposta que é inviável, que na verdade só cria confusão, é o fascismo, e a gente já tirou ele dessa discussão. Então, dentro do nosso debate que tem na disciplina, eu gostaria que esse espectro seja seguido, ou seja, os alunos que acreditam que a solução é o mercado mesmo, tudo bem, vamos debater, vamos discutir dentro de uma forma democrática, dentro do debate, entende? Se nós mantivermos todo mundo como está aí, a gente debate tranquilamente. Se a gente retirar aquele povo que simplesmente não tem condição de discutir, esse povo a gente retirou do debate aqui, nesse caso, para a gente poder discutir o futuro do mundo. Nós temos que chegar a uma conclusão. Esses são os posicionamentos básicos, né? Ele representa mais ou menos tudo que o pessoal pensa. Qualquer posicionamento socioeconômico que você pensar, ele vai estar inserido em algum ponto desse círculo aí. E todo ele pode ser discutido, pode ser debatido sem problema nenhum. Tem pessoas que defendem um lado, pessoas que defendem o outro, não tem problema, mas o debate tem que estar... a gente tem que remover do debate
o fanatismo que realmente, como é que a gente diz, permeia o fascismo. Ele tem que ser removido, senão o debate para e a gente não consegue avançar qual o futuro que a gente quer para esse planeta, né? Tá bom? Então, a minha intenção não é forçar vocês a nada. Eu só coloquei essa discussão até aqui e expliquei para vocês que estes são os posicionamentos possíveis e qualquer um deles é perfeitamente defensável e perfeitamente atacável também, dentro de um debate civilizado, tá bom? Era só isso. Mas, de fato, o fascismo e o fanatismo, ele precisa sair da equação, senão a discussão não avança. No caso da Revolução Francesa, o grupo que acabou vencendo a guerra de braços ali, a queda de braços entre os girondinos e os jacobinos por um bom tempo, foram os jacobinos através de um líder chamado Robespierre. Esse cara era um radical que não admitia nenhum retrocesso na Revolução e via qualquer tentativa de crítica, qualquer tentativa de mudança, qualquer forma de, não, vamos afrouxar aqui, melhorar lá. Ele achava que aquilo era um ato antirrevolucionário e ele era muito poderoso, principalmente com a população, e conseguia botar o cara na guilhotina. Então foi uma época onde muitas pessoas foram mortas na guilhotina. Esse período na história é chamado de Grande Terror, né? Então ele acabou realmente causando um trauma muito grande, não só na sociedade francesa, como na sociedade mundial. E maculou a ideia das revoluções. As revoluções passaram a não... As pessoas, mesmo revoltadas e achando que tem que ter mudança, começaram a ficar com medo de revoluções, porque as revoluções podiam descambar para aquilo. Entendeu? E aí acontece um fato interessante. Um dia, ele tinha listas, ele fazia listas de pessoas que iam morrer. Lista, ó, esses aqui são todos contra-revolucionários, esses caras aqui são mata, mata, mata. E as pessoas, e principalmente a população sedenta de sangue, ia para uma praça chamada Praça de Marte. E lá tinha uma guilhotina. E todo dia chegava carroças e carroças de pessoas que eram inimigas do Estado, reais ou imaginárias, e pessoas... E aí começou, muitos líderes que eram, inclusive, favoráveis à revolução, acabaram também, né, no caso de Danton, acabou também, depois de um processo retardado, mal feito, mal formulado, acabou sendo acusado de traição e terminou na guilhotina. E guilhotina, pessoas... E a população ficava lá olhando a cabeça rolando, esse sangue escorrendo, era lindo. Adoravam aquilo, foi um período horrível. E esse período seguiu por muito tempo, até que um dia esse cara cometeu um erro. E é interessante isso, preste atenção que vocês vão ver que acontece na história várias vezes. Ele chegou num sábado e falou, eu tenho uma lista de pessoas que são contra-revolucionárias, inimigos da revolução. Na segunda-feira eu vou publicar essa lista e muitas cabeças vão rolar. Certo? Mas hoje não, eu não vou falar nada, eu tô cansado, eu vou para casa tomar uma cerveja, sei lá. E foi. Só que quando ele ameaçou todo mundo com essa lista, qualquer um podia estar nessa lista. As pessoas começaram um a olhar para o outro e falaram, cara, quem está nessa lista? Você está na lista? Eu estou na lista? Segunda-feira, quem sabe, estou eu na lista ou você que está na lista? E não deu outra. No final das contas, é conhecido na história como 9 do Termidor. Depois eu explico por quê. 9 do Termidor, fim do terror. Então os caras pegaram e levaram esse Robespierre finalmente para a guilhotina. Então ele terminou aquela fase. Só que assim, depois da Revolução, ela não deu certo. No final das contas, a Revolução continuou bastante... Muita instabilidade política, muita instabilidade econômica, e finalmente um dos generais da Revolução Francesa, que era o Napoleão, tomou conta e falou, acabou a brincadeira, golpe militar, intervenção militar, entendeu? E aí simplesmente tomou conta e passou a... Então, no final das contas, derrubaram o rei
e criaram um imperador que era o imperador, né, Napoleão Bonaparte. Não adiantou nada. Então, voltou-se no tempo. Então, de certa forma, pode-se dizer que a Revolução Francesa fracassou, enquanto a Revolução Americana teve sucesso. Com a Revolução Francesa, os ideais de Adam Smith, aquele cara que dizia que todo mundo devia perseguir a sua felicidade individual, eles usam esse termo, egoísta, devia perseguir de qualquer jeito para o bem da nação, para o crescimento da nação. Então, ficou parecendo que ele realmente estava com a razão. Esses ideais foram usados nas duas revoluções industriais que se sucederam, sem os grilhões do Estado, sem nenhum tipo de regulação e nem leis ambientais, nem leis trabalhistas, nada. Então, esses caras puderam realmente acelerar a aquisição de máquinas e estabelecimento de horários de trabalho, e tudo era permitido se o objetivo fosse o lucro. Então, essa época foi conhecida por abusos horrorosos. Então, tem crianças trabalhando desde cedo, velhos, muito velhos, trabalhavam até morrer na fábrica. O pagamento era absurdo, não existia ninguém, não existiam sindicatos, não existiam nada. Então, por esse período, realmente é conhecido as visões que até hoje a humanidade tem daquele período não são nada bonitas. Então, se você vai na internet, eu fiz esse testezinho agora há pouco, coloca Revolução Industrial, coloquei em inglês para ver as fotos que aparecem. Né? Não aparece ninguém feliz, não aparece nenhum ambiente saudável. Vai aparecer milhares de fotos de pessoas sendo esmagadas e trituradas nos teares e nas máquinas de forma absurda, muita poluição, as fábricas, as chaminés. Então, a visão que a gente tem, então é a visão que chega, imagine que a visão que chega historicamente para as gerações quase 200 anos depois, são horrorosas, de um período horrível da humanidade. Apesar de que foi um período onde surgiram grandes avanços tecnológicos. E grandes retrocessos ambientais, grandes retrocessos trabalhistas e humanísticos, né? Quando o mercado foi liberado totalmente para trabalhar e fazer o que bem entendesse. Então, leis trabalhistas, a imposição de situações calamitosas. Esses caras, por exemplo, nos Estados Unidos, os prédios eram todos construídos com esqueleto de aço. Então, os grandes industriais do aço ficaram milionários nessa época. O aço, o petróleo, né? A indústria de calçada, a indústria de roupa, esses caras ficaram milionários, né? Então, as condições humanas eram horrorosas. Então, era a época onde não existia nenhum tratamento de esgoto, não existia cuidados médicos patrocinados pelo mercado, porque o mercado via aquilo como desperdício, cada um que se virasse. Os salários eram muito baixos, quem quiser trabalhar, que trabalhe. Então, tudo era determinado pela visão de mercado. As condições realmente eram muito, muito ruins. Então, todas as fotos que a gente traz são sempre fotos muito ruins, muito depressivas. E também, nessa mesma época, nós temos fotos dos donos, dos grandes industriais, dos grandes capitalistas da época. Então, os caras que realmente se destacaram. Como era tudo permitido, a maior parte da população, a grande maioria, foi esmagada nas condições de trabalho e viviam de formas horrorosas. E uma pequena parcela da população ficou mega rica. Mega, pensa em dinheiro. Essa gente até hoje são donos de quase tudo. E até hoje são donos de grandes empresas, de grandes bancos, grandes fortunas. Os seus descendentes até hoje não trabalham, porque tem dinheiro que não acaba mais. Eles vivem de renda até hoje. Essa gente é zilionária.
Então, uma pequena parcela da população ficou extremamente rica. Essa forma de capitalismo totalmente sem regulação, totalmente sem compromisso com a comunidade, compromisso com o ambiente, compromisso com nada. Ele simplesmente seguia o seu próprio interesse. Ele estava totalmente de acordo com as ideias de Adam Smith, que ele dizia exatamente naquele livro que o cara tem que seguir os instintos mais egoístas que ele tiver na perseguição da riqueza e da felicidade, e que isso de alguma forma na cabeça dele, na ideia de quem defende essas ideias, seria bom para a comunidade como um todo. Então, realmente, essa forma de esmagar, de tirar todo e qualquer lucro das pessoas, né? Tá aqui colocando, inclusive esmagando para tirar o lucro de trabalho infantil, trabalho de pessoas. Então não existia aposentadoria. A aposentadoria foi uma ideia que veio posteriormente. Não existia nenhum... O cara se machucava, ele não tinha nenhuma proteção, ele não podia trabalhar, ele passava fome. Então ele trabalhava enquanto estava lá e ganhava enquanto estava lá. Se por acaso ele se machucasse na fábrica, ele não teria nenhum tipo de proteção, ele não teria... Não existia sindicatos, não existia nada que protegesse essas pessoas. Essa ideia, essa forma de capitalismo totalmente selvagem, a gente chama de capitalismo selvagem, mas ele é chamado de liberalismo clássico, né? Então, isso é importante, porque nós vamos falar disso daqui a pouco. Uma característica do capitalismo dessa forma é que ele causa um desequilíbrio na comunidade. A riqueza, ela começa a ser canalizada para pouquíssimos indivíduos. Pouquíssimos indivíduos começam a ganhar muito dinheiro. Eles acumulam um capital muito grande. Não parece ter limite, porque eles são com esses caras que eu falei aí, esses 4 caras. Esse primeiro cara aqui se chama Carnegie. Esse segundo cara aqui é o famoso Rockefeller. Esse cara aqui é o Jay Gould. E esse sujeito aqui de bigodinho se chama JP Morgan. Esses caras eram americanos, trabalharam... o Carnegie trabalhou com aço, JP Morgan trabalhou com petróleo, então eles ficaram muito ricos. E é importante que vocês entendam que as famílias deles, os descendentes deles, estamos em 2020, esses caras ficaram milionários em 1800. E eles estão até hoje... Famílias, eles não trabalham, não fazem nada, só vivem da grana que esses caras construíram. E isso foi uma característica muito clássica. A sociedade empobreceu de forma violenta, ninguém ganhava nada, todo mundo ganhava pouquíssimo, e esses caras acumularam um valor monstruoso. Na verdade, ninguém está falando em comunismo aqui. Isso não é bom nem para o capitalismo, porque o capitalismo é feito de dinheiro, e o dinheiro tem que circular e não ficar acumulado na mão de poucos. Essa distorção que o liberalismo causa, quando ele é totalmente livre, de acumular dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas, ele eventualmente começa a causar um efeito que mata o próprio capitalismo. A gente chama de contradições do próprio capitalismo. Tá? Então, essa sociedade vai ficando cada vez mais pobre. Ó, minha mão aqui. A maior parte da sociedade vai ficando cada vez mais pobre. E esse valor aqui vai sendo transferido por pouquíssima gente. Até que a coisa fica assim. Pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro e a maior parte das pessoas tem pouquíssimo dinheiro. Aí o próprio capitalismo começa a entrar em crise. E é isso que acontece. Então, essa multidão de pessoas desprovidas de futuro, apesar de estar trabalhando, apesar de estar contribuindo, não vê um futuro para elas mesmas. Elas percebem que elas vão passar a vida inteira trabalhando, vão ter filhos, os filhos vão trabalhar, ele vai morrer, ele não vai conseguir nada, o filho vai
herdar aquela situação e isso vai causando um desespero social muito grande. A partir do desespero, é natural que essas pessoas comecem a se associar, que as pessoas comecem a conversar entre elas, comecem a se reclamar, comecem a se associar para a criação de sindicatos, de associações. Isso é uma coisa natural. Essas associações, à medida que vão crescendo e que vão se tornando mais fortes e mais coesas, e isso é um outro fator interessante do capitalismo, porque apesar daqueles caras terem muito dinheiro, eles são poucos. E a maior parte das pessoas não tem dinheiro nenhum, mas são muitos. E isso pode fazer com que a balança comece a pender para o lado certo ou pelo lado errado. Alguém já jogou sinuca? Joga sinuca com um cara bom pra caramba. O cara mata uma bolinha atrás da outra. Ele vai matando, ele vai matando, vai matando. Chega uma hora que ele só tá com a bola preta na mesa. Aí o que você faz? Você tá com 5, 6 bolinhas na mesa, o cara ele vai pra preta, ele vai pra 8. Aí o que você faz? Você começa a sinucar o cara. Ele não tem pra onde ir, ele acumulou tanto que ele não tem pra onde ir. E você começa a sinucar o cara. É mais ou menos isso que acontece. Esse acúmulo vai se tornando um problema para eles mesmos. E a associação das pessoas revoltadas vai fazendo com que elas passem a enfrentar o sistema. E é o que aconteceu em vários lugares naquela época. Naquela época, a situação com relação ao Estado era tamanha e a dedicação do capitalismo da época ao livre mercado era tamanho que não se imaginava, inclusive, que o próprio governo pudesse ser, digamos assim, munido de armas, munido de poder demais. Então, era mais fácil para aquele grupo de pessoas imaginar insegurança particular para defender o seu interesse particular contra o próprio trabalhador. Então, o que nós temos aqui é a Pinkerton. Essa agência é uma agência privada, de segurança privada, chamada Pinkerton. E eles que enfrentavam os trabalhadores americanos que estavam em greve no século passado. E é interessante o seguinte, 1º de maio marca um massacre da Pinkerton, que a Pinkerton matou um monte de trabalhadores que estavam em greve. Isso aconteceu em 1º de maio. Por isso que a gente comemora o Dia do Trabalhador em 1º de maio. Mas o interessante é que nos Estados Unidos, o Dia do Trabalhador não é 1º de maio. Que é lá que aconteceu o massacre e eles não querem dar essa referência para não fortalecer o movimento do trabalhador. Aí começa, nessa situação toda, com o capitalismo acumulando cada vez mais capital, cada vez menos capital na mão da comunidade, cada vez mais pessoas revoltadas, cada vez mais pessoas se associando e pensando numa solução para aquilo. Claro que a visão de um economista como é Karl Marx, ele olhou aquilo tudo e falou, é óbvio que o capitalismo está caminhando para o seu próprio degola. O capitalismo gera suas próprias contradições. Quanto mais o capitalismo anda, quanto mais o dinheiro se acumula, mais facilmente é fácil de ver que a população vai se organizar e vai se revoltar e vai derrubar o sistema capitalista. Então o capitalismo ele está fadado ao insucesso. Essa era a visão de Marx na época. E era uma visão, se você olhasse na época também com um pouco mais de cabeça, você ia olhar e falar, é verdade, essa situação vai estourar e não vai demorar, certo? Nessa época estoura a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, justamente quando a pobreza estava no auge. Justamente quando o acúmulo de dinheiro estava na mão de pouquíssimos industriais de ferro e de aço. Justamente naquela época, estoura a Primeira Guerra Mundial entre várias nações capitalistas. Todas eram capitalistas. E aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Como? A pergunta é o seguinte, se estava faltando dinheiro para essa gente, da onde é que veio o dinheiro para a guerra? Como que veio dinheiro para, de repente, botar todo mundo uniformizado, com armamento,
com ferro para tanques, ferro para navios, ferro para aviões, armamento pesado. De onde é que vem essa grana? Entre vários países que estavam no conflito da Primeira Guerra Mundial, muitos deles eram países capitalistas, vamos dizer, de primeiro mundo, com indústrias grandes, indústrias fortes, trabalhadores dessas indústrias já organizados. E Marx, na época, imaginava o seguinte: as revoluções vão acontecer justamente em países industrializados. A Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, é ali que vai estourar. Porque era ali que os trabalhadores estavam mais organizados. Só que ele não percebia que outros países menos industrializados estavam enfrentando também suas contradições. Uma delas era a Rússia. A Rússia, apesar de uma pobreza desgraçada e uma falta de condição total, inclusive de industrial, a Rússia entrou na guerra, porque era o jogo a ser jogado, o jogo político a ser jogado. Só que em 1917, a pobreza causada pela guerra, somada à pobreza que já existia pelo próprio sistema dos czares, aquela coisa, os czares na verdade eram nada mais do que reis, fizeram com que houvesse uma revolução. As pessoas não aguentaram a situação e decidiram pela revolução. Agora pensa só 2 segundinhos uma coisa. Você está em casa, bonitinho, assistindo televisão. Por que você vai sair na rua para fazer revolução? Por que você vai sair na rua para tomar um tiro? Por quê? Qual é a motivação? A motivação tem que ser muito forte. Somente se você em casa estiver passando pior do que você estivesse na rua. Se na tua casa a situação está mais dramática do que você estaria na rua. É só essa a forma que a população realmente se vê forçada a tomar as armas, pegar, quebrar tudo, com o risco de ser preso, do risco de ser morto, somente se a situação tiver realmente situação periquitante. Em 1917, o povo russo estava cansado da guerra, tinha pouco dinheiro, estava passando fome, e o czar russo tentando manter aquela guerra, e nessa confusão toda aconteceu a Revolução Russa. Na verdade, são 2 revoluções. A primeira revolução derrubou o czar e foi então liderada por um grupo de pessoas, os capitalistas mais sociais e também os comunistas e outros grupos políticos. E esses caras inicialmente tinham uma visão de que a Rússia seria um país capitalista, mas com uma visão mais social, ou seria uma visão mais keynesiana, que a gente vai ver o que significa daqui a pouquinho. Então esse cara aqui se chama Kerensky, foi o primeiro líder logo depois da revolução, da primeira revolução russa, né? E ele está dizendo aqui, ó, que o povo russo está sofrendo de fadiga econômica e desilusão com os aliados. O mundo pensa que a Revolução Russa está no fim. Eles estão errados. A Revolução Russa está apenas no começo. E ele estava certo, porque em outubro, quer dizer, alguns meses depois, ele mesmo sofreria uma revolução, sofreria um golpe e seria destituído, e subiria ao poder Vladimir Lenin, que era bolchevique, ou seja, ele era comunista e imaginava que o Estado deveria ser um Estado totalmente planejado pelo governo, sem a iniciativa privada, sem mercado, sem nada. Tudo seria levado pelo governo, tudo planejado, tudo levado pelo governo. Ao final da guerra, os alemães tomaram um pau, perderam a guerra, eles e os países do eixo, que eram a Itália, o Japão também, e eles foram rendidos, mas aconteceu uma coisa muito ruim na época. Como principalmente os franceses ficaram muito, muito irritados com a ação dos alemães, eles, para aceitar o armistício, aceitar a paz, eles impuseram uma série de constrições, uma série de
estabeleceram multas altíssimas e realmente confiscaram parte da economia alemã. Eles tinham a intenção de acabar com a Alemanha e impedir que a Alemanha de algum momento, ela pudesse ameaçar a Europa de novo. Principalmente os franceses tinham um sangue no olho, uma vingança muito grande, e a ideia era acabar economicamente com a Alemanha e impedir que ela algum dia voltasse a ameaçar todo mundo. E nessa época surgiu um cara, que eu acho que é o cara que eu quero conversar com vocês sobre a aula toda. Tudo isso que eu falei até agora é o cara que eu quero apresentar a você. Um dos caras, são dois caras, mas um dos caras vem agora. O nome dele é